Ok, português, concordância nominal. Vamos lá. Pessoal, a primeira questão, ela fala o seguinte. Marque a alternativa em que a concordância está correta. Vamos lá. As frutas estão deliciosas. Pessoal, quando eu falo concordância nominal, é diferente da concordância verbal. Concordância nominal. Olha o nome como é fácil, ó. Eu estou concordando com nomes. Eu estou concordando com substantivos. Eu estou concordando com o substantivo, que seria o núcleo aqui da minha frase. Quem geralmente vai concordar com o substantivo, eu vou ter adjetivos, eu vou estar diante de artigos, eu vou estar diante de numerais, e eu vou estar diante de pronomes. Todas essas classes aqui, são as classes satélites, elas estarão simplesmente rodeando o substantivo, que é onde vai haver a concordância nominal. Por isso que o nome é concordância nominal. Então, por exemplo, se eu tenho a regra, se o substantivo está no plural, o adjetivo tem que estar no plural. Então, seria a regra geral, quando a gente está falando de concordância nominal. Vamos lá. As frutas estão deliciosas. Tá certo? Tá errado. Seria deliciosas. Por quê? Porque, ó, frutas está no plural. Então, consequentemente, aqui deveria também estar no plural. Que bonito pintura e poema. Não dá, né, pessoal? Quando eu tenho dois substantivos e eu tenho um adjetivo que vai estar se referindo a dois substantivos e ele está antes, ele vai concordar com o mais próximo. Olha lá, no caso ele vai concordar com a pintura. Então, nesse caso, não seria bonito, seria bonita. Então, a regra é, se o adjetivo está antes dos substantivos, dos dois, ele concorda com o mais próximo, é a concordância atrativa. Então, aqui está errado também. As encantadoras Clarice e Cecília Meirelles pertencem ao modernismo, tá certo, pessoal? As encantadoras Clarice e Cecília, ó, dois substantivos, Clarice e Cecília. Quando a gente está se referindo a dois nomes próprios, vai concordar no plural, as encantadoras, né? As encantadoras Clarice e Cecília. Então tá errado também. Que pintura e poema bonitos. Professor, tá certo a letra D? A pintura e o poema. Eu poderia dizer que pintura e poema bonito, mas eu também poderia dizer que pintura e poema bonitos. Se eu colocar bonitos no plural, que é o plural do masculino, observe que eu tenho a pintura e tenho o poema. Quando eu tenho um substantivo aqui, feminino e masculino, prevalece o plural do masculino. Então, bonitos, está certo aqui? Está certo. Está certinho. Mas eu também poderia colocar bonito. No caso, concordando com o mais próximo, no caso, o poema. Beleza? Isso. Adoro a comida italiana e chinesa. Adoro a comida italiana e a chinesa. Eu teria que colocar aqui o artigo. Beleza? Então, aqui está errado. Então, aqui observe que o gabarito letra D. Coloquei aqui algumas explicações para que a gente possa entender esses casos aqui. O adjetivo deve concordar em gênero e número com o substantivo, foi o que a gente viu. Temos alguns exemplos. Que pintura bonita. Então, bonita está concordando com a pintura, certo? Essa é a regra da concordância nominal. As frutas estão deliciosas. Deliciosas, porque está no plural, porque eu estou concordando com frutas. Então, existe uma interligação entre o adjetivo e o substantivo. Quando há mais do que um substantivo, como é o caso desses dois exemplos abaixo, o adjetivo concorda com aquele que está mais próximo. No caso, o adjetivo ele vai estar antes. Ó. Bonita
pintura, ó. Tá concordando com pintura. Bonito, poema e pintura. Bonito está concordando com o poema, que está no masculino. Então, se ele está antes, ele concorda com o mais próximo, certo? Isso é o que a gente chama de concordância atrativa, certo? Concordância atrativa. Então, é um exemplo que pode estar caindo na prova de vocês. Vamos lá. Professor, se os substantivos forem nomes próprios, como foi que a gente viu, o adjetivo deve ficar no plural? Pessoal, vamos lá, prestar atenção na aula, por favor. Vamos deixar as dúvidas aqui no final, para que eu possa... Eu sei que aparecem várias dúvidas, mas confia no que eu estou falando, para que eu possa... A aula está sendo gravada, para que eu possa terminar direitinho, aí no final a gente tira as dúvidas, pode ser? Fiquem tranquilos. Eu sei que surge a dúvida, professor, é um zeugma por causa da omissão? Pode ser que seja, se ele suprimir um termo, é um zeugma, tá certo? Então fiquem tranquilos. Vamos lá. Para não quebrar o raciocínio. Quando eu falo, professor, nomes próprios, se eu estou com dois nomes próprios, e aí o adjetivo fica no plural? Fica. Por exemplo, ó, Grandes Roberto Carlos e Erasmo Carlos. Então, nesse caso, ó, o adjetivo, como ele está antes, e aqui nós temos um nome próprio e um nome próprio também. Se eu tenho dois nomes próprios, então aqui ele fica no plural de verdade, tá? Como ele está aqui, grandes. As encantadoras Clarice e Cecília. Tá aqui, ó. Clarice e Cecília, dois nomes próprios. Então, aqui o adjetivo também fica no plural. Tudo bem? Bem tranquilo. Gabaritar a primeira letra D. Marque no seu material. Continuando aqui, ó. Professor, quando existe mais do que um substantivo? E o adjetivo vem depois? Porque, assim, no exemplo que eu coloquei aqui, ó, o adjetivo está antes, ó. Aqui está antes o adjetivo, ó. E agora, pronto. Aqui ele está depois do substantivo. Onde é que ele está? Está bem aqui, ó. Bonito, bonita, bonitos e bonitos. Vamos lá, vamos entender como é que funciona isso aqui. Pintura e poema bonito. Tá certo isso daí? Tá correto, porque bonito tá concordando com poema. Pode ser, concordância atrativa. Poema e pintura bonita, tá certo? Também tá certo, porque bonita concorda com pintura que tá no feminino, né? Pintura e poema bonitos, tá certo? Ó, a pintura e o poema. Quando eu tenho masculino e feminino, prevalece o plural do masculino. Então, prevalece o plural do masculino. Certo? Então, bonitos. Não existe pintura e poema bonitas. Não existe, é bonitos. O poema e a pintura bonitos. Também, plural do masculino. Beleza? Mesma coisa. Então, ou, quando eu tenho aqui, ó, substantivo 1 e substantivo 2, quando ele está no masculino e o outro no feminino, ó, como é que se dá aqui, ó? Regrinha. O adjetivo, ou ele fica, ou ele concorda com o mais próximo, ou ele concorda com o plural do masculino. No caso, plural do masculino. Essa seria a regra para a gente acertar essas questões de concordância nominal, tá? Professor, e quando tem esses casos aqui que o senhor falou, ó, adoro a comida italiana e a chinesa. Adoro a comida italiana e a comida chinesa, né? No caso, tem como se tivesse uma omissão aqui, ó. Como o colega falou, é como se tivesse um zeugma. Adoro a comida italiana e a chinesa. Tem que ter esse azinho aqui também. Colocando o substantivo e o artigo, colocando o substantivo e o artigo que o antecede no plural. Vamos lá. Professor, se eu tenho aqui, ó, adoro as comidas italiana e a chinesa. Aliás, italiana e chinesa. Se o artigo está no plural, então fica no plural.
as comidas italiana e chinesa. Não precisa colocar o abinho aqui. Eu só precisaria colocar se ele tivesse no singular. Beleza? As comidas italiana e chinesa, as literaturas brasileira e inglesa. Se aqui está no plural, eu não preciso colocar esse azinho aqui. Agora, se aqui ele começou com singular, ele vai precisar colocar esse azinho aí. Tudo bem? Conhece a literatura brasileira e a inglesa, ó. Por quê? Porque aqui está no singular. Singular e aqui está no plural. Isso, Nayara. Se for no singular, tem que colocar os dois. Se o artigo tiver no plural, como é o caso aqui de baixo, ó, eu tenho que colocar só ele mesmo. Não precisa colocar o azinho aqui na frente, não. Somente se tiver no singular. Tá bom? Foi o que a gente viu nas questões ali. A partir dessa teoria que eu dei para vocês, a gente vai conseguir resolver as outras questões. Marque a alternativa em que a concordância está correta. Segue anexo à fatura. Pessoal, o termo anexo, ele concorda. Anexo ou anexa, vai depender do substantivo. Olha o azinho que está no feminino. Então é segue anexa e não anexo. Segue em anexa à fatura, tá errado. Se eu for colocar a preposição em anexo, esse termo não varia. O em anexo, ele é invariável. Invariável. Segue em anexo à fatura, mesmo que aqui esteja no plural feminino. Aliás, esteja no feminino. Recebemos bastante telefonemas. Pessoal, vamos lá. Quando eu digo bastante telefonemas, tá certo isso aqui? Primeiro que o bastante, o pessoal fica na dúvida. Professor, será que o bastante, ele vai ser adjetivo ou ele é um pronome indefinido? Quando eu digo, primeiro que ele está se referindo a um substantivo. Então aqui já não pode ser advérbio. Se ele está se ligando a um substantivo, quando eu digo recebemos bastante telefonemas, bastantes telefonemas, recebemos bastantes telefonemas. Eu não sei a quantidade de telefonemas. Está mais com um pronome indefinido com a função de adjetivo. Certo? Então aqui, ó, eu não sei a quantidade de telefonemas. Beleza? Recebemos bastantes telefonemas. Bastantes telefonemas. Tranquilo? Isso. A segunda e a terceira casas. Professor, tá certo isso aí? A segunda e a terceira casas. Tá correto. Tá bom? A segunda e a terceira casas. Concordando com os dois núcleos, segunda e terceira. Fomos bastantes amigos. Não. Aqui é no sentido de muito. No sentido de ser muito amigo, não no sentido de quantidade de amigos. Então, aqui, quando eu digo fomos muito amigos, aqui, ó, passa uma ideia de intensidade. Se eu passo ideia de intensidade, então aqui não deveria ter esse S, porque isso aqui é um advérbio, então ele não iria variar. Então, advérbio é uma classe invariável. Então, não pode ter esse S aqui do jeito que está. Beleza? Vamos lá. Todo mundo estudando lei de drogas, lei de abuso de autoridade, lei de tortura, mas pensa comigo. Bizu do Muniz. Todo mundo estuda o que gosta, mas ninguém gosta de estudar português e informática, que são as matérias que garantem a sua vaga. Tá bom? A segunda e a terceira, casas.
Pessoal, gabarito letra D. Agora vamos comentar um pouco mais com afinco essas questões. Vamos lá. A pergunta do colega. Será que eu poderia colocar casas no singular? Pode. Ó, no caso em que há números ordinais antes do substantivo, que é o caso da nossa questão aqui, ó, segunda e terceira. A segunda e a terceira. Casas. Casa seria o substantivo, né? Ele diz assim a regra. Ó, o substantivo pode ser usado tanto no singular como no plural. Por isso que o colega perguntou. Eu posso falar a segunda e a terceira casa, concordando com o mais próximo, ou posso falar a segunda e a terceira casas, no plural, tá bom? Então pode ser das duas formas quando a gente está perto de numerais ordinais antes do substantivo. Tudo bem? Então pode ficar no singular como no plural. Vamos aqui a outros exemplos. Ó. Professor, mas se tiver depois do substantivo, os números ordinais, porque a gente trabalhou com os números ordinais antes. E se ele tiver depois, ó, como segunda e terceira e primeira e segunda aqui nesse exemplo? As casas segunda e terceira, os lugares primeiro e segundo. Nesse caso, o substantivo fica no plural. Isso se ele tiver antes. O substantivo tiver antes dos numerais ordinários. Se esse substantivo tiver depois dos numerais ordinários, como é o caso aqui que a gente colocou, se eles estiverem depois, o que é que nós vamos ter aqui? Se eles estiverem depois dos numerais ordinais, eu posso ficar no singular como no plural, mas se ele estiver antes, obrigatoriamente ele fica no plural. Beleza? Então eu posso falar as casas, segunda e terceira. Mas se eu inverter a segunda e a terceira casa ou a segunda e a terceira casas, tranquilo. E a palavra anexo? Muniz, eu estou com dúvida. Será que eu poderia trocar aqui e colocar casa? Pode, sem problema. Ó. Segunda e terceira casa. Aqui, quando a gente está trabalhando com numerais ordinais. Poderia substituir tranquilamente. A palavra anexo, ela concorda em gênero e número com o substantivo. Então, se o substantivo está no plural, está no singular, aliás, no feminino, fica no feminino. Se tiver no masculino, fica no masculino. Se eu disser, segue anexo o recibo, segue anexa a fatura. Ó, ele concordou ali com o artigo. Lembrando que o em anexo, ele é invariável, tá? Ele não vai variar. Ó, o termo em anexo não varia. Segue em anexo o recibo, ó, segue em anexo a fatura. Então, observe que eu coloquei aqui masculino e feminino e não variou, porque ele é invariável. Quando ele tem lá a preposiçãozinha perto dele. Ó. Continuando aqui, questão do bastante. O bastante, ele tem uma funçãozinha de adjetivo. Geralmente, é chamado ali de pronome indefinido com valor de adjetivo, né? A gente sabe que todo pronome definido, ele tem valor de adjetivo. Por isso que eles chamam de adjetivo. Porque a função que ele exerce é de adjetivo. Então, a palavra bastante, ela concorda em gênero e número com o substantivo. Se o bastante for adjetivo, se ele está exercendo a função de adjetivo, então ele vai concordar com o substantivo, em gênero e número. Se ele estiver funcionando como advérbio, ele é invariável. Ó, recebemos bastantes telefonemas. Por que é que aqui ficou no plural? Porque ele não está no sentido de muitos. Está no sentido de quantidade. Bastantes telefonemas. Venderam bastantes produtos, muitos produtos. Quantitativo. Então aqui, ó, ele vai variar normalmente. Quando ele está funcionando como advérbio, ó, ele não varia. Eles cantam muito, cantam bastante, ó. Cantam muito, aqui é advérbio. Fomos bastante amigos, ou seja, a intensidade, ó, fomos muito amigos. Beleza? Continuando aqui na terceira, vamos lá. Marque a alternativa em que a concordância nominal foi realizada de forma correta. O que é que vocês marcaram na terceira aqui?
Atrasado, tomou meio xícara de leite. Ou é meia xícara? É meia, né? Sentido de metade. Então vai variar. Adjetivo. Ela é meia maluca. Ela é um pouco. Ó, você consegue substituir por um pouco. Ela é um pouco maluca. Então não é variável. Ela é meio maluca. Meio maluca. Porque no sentido de advérbio. Então aqui é um advérbio. Hoje, vírgula, tenho menos alunas, pessoal. Menos não, né? Tenho menos alunas. É proibido a entrada. Vamos lá. Quando eu digo é proibido a entrada, né? Aliás, é proibido entrada. Agora, se eu falar é proibido a entrada. Aliás, é proibida a entrada. O que foi isso que o senhor fez? Vou corrigir aqui. É proibido. Aliás, é proibida a entrada. O que o senhor fez, professor? Coloquei o artigo. Ó. Se eu coloco o artigo, ele vai variar. É proibida a entrada. Se eu não tenho artigo aqui, ó, ele fica no masculino. Entendeu aí o lance? Mesma coisa você vai fazer para a palavra necessário. Mesmo pensamento, mesmo raciocínio. Ó, paciência é necessário. Teve algum artigo? Não. Então aqui tá correto. Tá certo, aqui é proibido a entrada, é proibida. Por quê? Porque, ó, ligaçãozinha, ó, tá com o artigo determinando. Então, nesse caso, ó, deveria ser um azinho aqui. Tá bom? Aqui, ó, seria, como não tem o determinante, então, paciência é necessário. Tá certo aí? Tá correto. Agora, se ele tivesse assim, ó, a paciência é necessária. Porque eu coloquei um artigo. Entendeu? Pronto. Vamos lá, letra E. Tá aqui, ó. Como eu falei para vocês, o meio, né? Quando ele é utilizado como adjetivo, meio copo, meia xícara. Ele concorda em número e gênero. Quando tem a função do advérbio, a palavra meio não varia, como eu mostrei para vocês. Troca por um pouco. Então, ele é meio maluco, ou seja, ele é um pouco maluco. Ela é meio maluca, ela é um pouco maluca. Menos, não existe menos, ela não varia. Então, é menos alunos ou menos alunas. A palavrinha que eu falei para vocês aqui, a palavrinha-chave, ó. É proibido, é bom e é necessário. Grifa essas três palavras. Se tiver a presença do artigo, ela vai variar. Por exemplo, é proibida a entrada, ó, dois artigozinhos. É proibido a entrada. Como não tem artigo, ele ficou no plural masculino. Aliás, no masculino. Verdura é bom. Ó, bom, não tem artigo. Se eu coloco o artigo a verdura é boa, já muda. Mesma situação para a palavra necessário e necessária, quando eu coloco a presença do artigo. Ok? A verdura é boa, verdura é bom. Paciência é necessário, a paciência é necessária. Vamos na quarta. A concordância nominal inadequada, ou seja, errada. Vamos lá, agora vocês me ajudem a responder, que agora vocês já estão
sabendo da teoria, agora a gente vai para a prática. Qual alternativa aqui está errada? De acordo com o que eu ensinei para vocês até o momento. Ó, clima e terras desconhecidas. Tá certo? Tá, porque ele está concordando com terras. Clima e terra desconhecidos. Tá ok também. Plural do masculino, né? Terras e clima desconhecidas. Primeiro que aqui está no singular. Então aqui poderia ser desconhecida. E se eu fosse concordar aqui com o plural dos dois, teria que ser desconhecidos, porque é o plural do masculino e não do feminino. Então aqui já está errada. Terras e clima desconhecido. Não pode. Ou ele concorda com o clima, ou ele concorda com o plural do masculino. Então é isso. Como eu falei para vocês, ó, clima e terra desconhecidos, terras e clima desconhecidos. Clima e terras desconhecidas, aí concordaria com terras, e terras e clima desconhecido, tá bom? Que é o plural do, aliás, no caso ele concordaria com clima, né? E aqui ele está concordando com terras, com o que estiver mais próximo. Mas ele pode concordar com todos os substantivos, mas aí a gente entra naquela situação. Ou concorda com o mais próximo, ou com o plural do masculino. Questão 5. Assinale a alternativa que completa corretamente os espaços. A entrada para o cinema foi. A entrada, ó. Entrada foi caro ou foi cara? A entrada foi cara. Eu estou concordando aqui, ó. A com azinho. A entrada foi cara. Mas, porém, contudo, não obstante, todavia, entretanto, o filme e o desenho apresentados ou apresentado? O filme e o desenho, ó, dois substantivos. Pode concordar com o mais próximo, como também pode ficar no plural no masculino. Então, apresentados. Ou apresentado. Compensaram, pois saímos todos alegres. Todos saíram alegres. Letra D. Cara, apresentados. Então tá aqui, ó. E alegres. Como eu coloquei para vocês, ó. Cara concorda com o substantivo entrada. O adjetivo apresentado deve concordar com o substantivo desenho, que é o mais próximo. Beleza? Vamos na sexta. Assinale a opção em que ocorre um erro de concordância nominal. Vamos lá. Erro de concordância nominal. O que vocês marcariam na sexta questão? Tempo. Parecia meio aborrecida, tá certo? Tá correto. Um pouco aborrecida. Invariável. Pagando 100 mil réis, vírgula, ele estaria quites com o velho, não é quites. Ele estaria quite com o velho. O celeiro sentiu o papel e a nota novos, tá certo? Ó, o papel e a nota, tá correto? Tá correto, porque eu posso colocar no plural do masculino, perfeito. Floridos montes e várzeas se sucediam na paisagem. Tá certo? Não, florido era para concordar com montes, era professor.
Aliás, tá certo, né? Porque aqui no caso, quando o adjetivo está antes do substantivo, que foi que a gente aprendeu, ele concorda com o mais próximo. Então tá correto. Os partidos de cana mostravam tonalidades verde esmeralda. Professor, tá certo? Aqui está no plural o substantivo. Será que é verde esmeraldas ou é verde esmeralda? Quando a última palavra, quando a gente está falando de cor, ela for uma cor derivada de uma palavra que é um substantivo, nesse caso, pessoal, nesse caso, aqui vai ficar invariável, não vai variar. Tá bom? Quando eu estou falando de cor e o segundo termo, ele é, por exemplo, um derivado de um substantivo, por exemplo, a esmeralda. Esmeralda é um substantivo. Então, aqui, quando for cores que envolvem isso daqui, verde, esmeralda, não vai para o plural, fica no singular mesmo. Tonalidades, verde, esmeralda. Tá bom? Quer ver, ó? Os partidos de cana mostravam tonalidades verde e esmeralda. Este é um caso do plural de substantivo composto. Quando o segundo elemento é um substantivo, no caso esmeralda, a cor sempre fica no singular. Tá bom? Sempre. Então tá aqui. Pegou esse, se eu estou falando de cor, e se você observar que o segundo termo é um substantivo, então é mais um daqueles casos que não vai variar. Beleza? Então vamos lá. Gabarito letra B é a única que está errada. Vamos lá. Perguntinha aqui da aluna aqui. Professor, teria como o senhor dar só uma explicaçãozinha na parte de colocação pronominal nessa D? Essa várias se sucediam-se. Para mim, o se era depois de sucediam. Não. Não vou lhe dizer por que é. Vamos lá, aprenda uma coisa. O se, quando nós não temos fator de próclise aqui, ele pode ficar atrás ou na frente. Quando eu tenho um fator de próclise, aí sim, obrigatoriamente ele fica atrás. Deu para entender? Deu sim. E também quando for substantivo, pode optar também, no caso, né? Nesse caso aqui, pode optar. Agora, se eu tenho, Pronto. por exemplo, um advérbio antes desse pronome, aí obrigatoriamente ele ficaria atrás. Beleza, então. Obrigado, viu? O caso da colega, a colega perguntou o seguinte: por exemplo, professor, se eu tenho aquela cor assim, ó, bolsas amarelo, ouro. E aí, é bolsas amarelo ouros? Não, por quê? Porque o segundo termo aqui, olha, é um substantivo, é uma cor que ela é derivada e o segundo termo dela é um substantivo. Então, quando a gente tem esses casos, fica invariável esse termo aqui, amarelo ouro. Por exemplo, verde garrafa. Garrafa é um substantivo, então verde garrafa fica no singular normal, porque garrafa é um substantivo, entendeu? É assim que acontece. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui um exemplo rapidinho. Por exemplo, ó,
A palavra verde água. Olhos verde água. Olhos está no plural. Fica invariável porque aqui água é um substantivo. Ó. Entendeu? É assim que acontece. Tudo que não for isso daqui, vamos supor que o segundo termo seja um adjetivo, vai variar. Entendeu? Vou colocar um exemplo aqui que vai variar. Deixa eu só achar aqui um exemplo que vai variar. Pam, pam, pam. Porque assim, geralmente você vai encontrar o seguinte, por exemplo, uma bolsa rosa. Então, bolsas rosas. Geralmente, quando você utiliza esses casos aqui, ó, é casos quando você mistura umas cores envolvendo coisas que são substantivos. Aí, nesse caso, esse tipo de cores fica invariável na hora que você for fazer. Entendeu? Por exemplo, se eu falar amarelo-limão. Ah, é uma bolsa amarelo-limão. Ó, eu não vou botar amarelo-limões, não. Bolsa, bolsas, amarelo, limão. Não varia porque isso aqui é um substantivo. Entendeu? Fica invariável. É assim. É assim, é assim, é assim. Por exemplo, professor, olhos castanho escuros, por exemplo, vou colocar uma outra cor. Olhos, como foi o exemplo que a colega pediu. Castanho escuros. E aí? Vai variar aí? Olhos castanho escuros. Vai variar. Olhos castanho escuros, porque a regra, quando a gente vai colocar o plural dos adjetivos, somente o segundo termo vai variar. É assim que acontece. Eu não sei se alguém colocou algum outro exemplo, mas é isso. Tem uma aula na plataforma que eu acho que foi da IDECAN que eu dei, tá bom? Mas não vamos nos preocupar agora com isso não, tá? Fiquem tranquilos. O que é que cair, na verdade, na prova de vocês? O que vai cair são esses casos aqui que eu mostrei para vocês, ó. Que são aquelas cores que envolvem substantivos. Entendeu? Por exemplo, branco gelo, por exemplo. O gelo não vai variar porque gelo é um substantivo. O gelo. Entendeu? Não. Quando for, ela está perguntando da cor de rosa. Quando for cor de rosa, por exemplo, ó, quadro ou quadros cor de rosa. Ele não vai variar. Não varia. Viu? Fica invariável. Você perguntou aí, né? Não varia. Não vai variar, não. Tá bom? Eu sei que vocês ficam na dúvida, pessoal, mas a gente tem que partir aqui e a gente vai ter uma aula disso. Não se preocupem, tá? Mas essa é a regra. Vamos lá. Então, o que eu quero que vocês levem para a prova de vocês é isso, em relação a essas cores que envolvem substantivo, que a gente sabe que fica invariável. Vamos aqui à questão de número 7. Mas no caso aí, Antônio,
Nesse caso de cor de rosa, não varia, viu? Achei aqui. Por exemplo, professor, ó, vamos pegar uma. Lenços rosa claro. Pronto. Agora fica melhor. Não é substantivo, claro é adjetivo, certo? Lenços rosa claros. Aqui entra na regra geral que somente o segundo termo do adjetivo, plural do adjetivo composto vai variar. Somente o segundo termo. Pronto, acho que agora eu tirei a dúvida do pessoal. Tá? Escuros aí é adjetivo. Por isso que variou. O colega perguntou aqui no chat, não foi escuros, mas escuro não, escuro é adjetivo. Tá bom? Então acho que eu tirei a sua dúvida aí. Pronto. Perfeito. Vamos continuar na sétima questão. Elas mesmas ou elas mesmo? Elas mesmas, né, professor? Vai concordar, não vai variar? Ó, elas mesmas, concorda. Elas mesmas providenciaram os atestados que enviaram. E aí, os atestados estão anexos ou anexo? Os atestados estão anexos. Tem que concordar, tá? Olha lá, ó, que está no plural. Os atestados estão anexos. As procurações, como instrumentos bastantes ou bastante para os fins colimados. Como instrumentos bastantes. Como instrumentos bastantes. Tá se ligando ao substantivo, né? Então, vai variar. Se ligar ao substantivo, vai variar. Se for advérbio, ele fica invariável. Então, letra A aqui. Mas é só saber as principais, pessoal. É só saber as principais. Tá aqui, ó. Como eu falei para vocês. Oitava, vamos lá. Marque a única frase onde a concordância nominal aparece de maneira inadequada. Vamos lá. E aí, onde é que ela se encontra inadequada? Observem que aqui ele colocou dois substantivos, ó. E está pedindo para você analisar aqui diante de dois substantivos. Quer ver, ó? Exercício e evolução, exercício e evolução, exercício e evolução, exercício e evolução, evolução e exercício. Agora é só a gente analisar. Exercício e evolução forçado. Tá certo aí? Não, tá correto. Forçada, porque ele está concordando com o mais próximo. Evolução, a evolução forçada. Exercício e evolução forçados, tá certo? O exercício e a evolução forçados também tá correto. O exercício e a evolução forçadas, não. Aqui seria o plural do masculino e não do feminino. Então aqui já tá errado. E assim, ó, forçado concorda com o mais próximo e forçada concorda com o mais próximo, no caso, evolução. Entra naquela regrinha que eu ensinei para vocês, quando o adjetivo está antes do substantivo aqui composto, tá? Os dois substantivos, na verdade. Então, oitava, letra C. Deu para entender essa questão? Tranquilo? Beleza, pessoal? Estão aprendendo os dotes mais tranquilos de gramática? Concordância nominal? Ó, teve a colega que colocou assim: tinha assistido uma aula com outro professor e não entendi nada. Agora esclareceu. Nossa linguagem é fácil e clara.
Porque aqui a gente está tratando como se fosse nós aqui, nós. É como se fosse um grupo de estudo, a gente vai ensinando um ao outro. Beleza? Então é isso. Vamos na nona. Observe a concordância. Colocou 5 termos para que a gente possa analisar. Entrada proibida, tá certo aí? Proibido, né? Não tem nem... Como é que vai variar se não tem nem artigo? É proibido entrada, tá certo aí? Tá correto também. A entrada é proibida, tá correto. Entrada é proibido, correto. A entrada é proibido? Proibida, não é não? Colocou o artigo aqui, tá errado. A número 5 está errada, tá? Tá errada mesmo, letra A. Opa, corrigi aqui, ó. Corrigi aqui. Ele não colocou o E. Entrada proibida, certo. Beleza? Porque ele não colocou o E. Tá bom? Agora, se ele colocasse o E, entrada é proibida, aí estaria errada. Entrada é proibida. Tá bom? Como é o meu caso aqui, ó. Letra A. Como eu coloquei para vocês, ó. A expressão é proibido, não varia. Se, no entanto, não estivermos falando em sentido genérico e a expressão for acompanhada por um determinante, o que é o determinante? São os artigos, pronomes, numeral, que o especifica, então deve haver uma concordância com o determinante. É o que acontece neste caso em que a palavra entrada vem antecedida pelo artigo a. Questão número 10, vamos lá. Só preencher. Seguem anexas ou anexa? Anexas, né? Está se referindo à carta. Anexas. Polvo e Lula. E aí? Fresca ou frescos, né? Caso aqui, ó, pode ser D ou E. Frescas ou fresco. Aliás, corrigindo aqui. Pode ser frescas, não, né? Corrigir aqui. É, ou vai ser aqui fresca, ou vai ser frescos. Anexa, fresca. Tem aí? Isso, tá aqui, fresco, ó. Tá aqui. Letra B, praticamente já. Para a matrícula é necessária. É necessária, porque aqui, ó, tem um artigo, ó, é necessária. Então, aqui, letra B. Tá bom? Tem nem para onde correr. Casa do artigozinho aqui, ó. Beleza? Então, fechou, letra B. Ótimo. Então, como eu coloquei para vocês, ó, a questão do anexo todos já sabem. Pessoal, é isso o que eu tinha para falar para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Missão GMF está em promoção. Tá R$ 299, estava por 347, tá muito barato o curso. R$ 299,90. Aproveita, quem não comprou ainda. E a aula é desse jeito aqui. Tem todas as matérias, mentoria, acompanhamento do professor, tudo, Socrative, tudo tem no curso. Já falo, sempre falo para vocês. Não deixem de adquirir o Missão GMF. Tá na promoção, R$ 299, você tem direito a tudo. Acabou, é valor único. Acompanhamento, grupo de WhatsApp, fala com o professor Muniz, com os outros professores. É o melhor investimento que você pode fazer para você, tá bom? Pode encerrar a gravação. Vamos lá.